Olá, pessoal. Boa noite a todos. Como estão? Tudo bem com vocês? Deixa eu dar boa noite aqui, ver quem está online aqui comigo. Ellen, Regina, Eliana, Maurício, boa noite. O Maurício Tomé também. Luciana, Celso Paulo, Luciana Andrioli também. Carol, Verônica, Olívia, Joel, Adriana, Maurício. Opa, acho que está todo mundo aqui, hein? Bacana. Muito bom, gente, muito bom, tá? Como eu pedi a todos hoje, né? Eu vou fazer a abertura aqui para a gente já começar com a aula, porque o tema realmente é muito delicado, muito polêmico, né? Não tem uma aula dessa que eu dou que realmente a gente não fica assim, cheio de perguntas e questões que a gente precisa estar conversando depois, tá bom? Então vamos lá, então, vamos para a nossa preparação. Elevando os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, agradecendo a toda a equipe espiritual pelo acolhimento dessa noite, agradecendo por essa oportunidade que nós temos aqui de estar estudando hoje um assunto tão polêmico, né? Pedimos toda a orientação e toda a inspiração de todos os amigos da espiritualidade, os mentores da nossa turma, toda a equipe realmente que nos inspira e que nos acolhe e que nos acompanha no decorrer dos dias, nos inspirando boas ideias. E assim nós agradecemos e agradecemos também a toda a equipe espiritual ali presente na Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo, todo aquele ambiente que nós nos acostumamos ali a nos encontrarmos, né? Que em espírito nós também possamos estar um pouquinho lá e convidar também para que essa equipe espiritual esteja na nossa casa, nos envolvendo, higienizando, limpando, para que tenhamos condições realmente de encontrar a nossa paz, de compreender o assunto de hoje em sua profundidade e podermos tratar da maneira mais adequada possível, né? Que nós realmente possamos compreender os conceitos que serão passados aqui hoje, extraindo a essência daquilo que será ensinado, para que nós possamos utilizar no nosso dia a dia, nas nossas vidas, com os nossos familiares e amigos. Agradecemos ao irmão Rodolfo mais uma vez por todo o amparo, por todo o auxílio que ele sempre nos dá. E vamos lembrar mais uma vez do nosso querido Mestre Jesus, porque cada uma das aulas que nós aqui ministramos, sempre no fundo existe o ensinamento do Mestre. Sempre no fundo está o Evangelho de Jesus, enchendo os nossos corações, dando esperança a cada um de nós, para que nós possamos, dia após dia, ir em busca desse ensinamento, que não serve apenas na nossa mente, na nossa cabeça, mas precisa estar no nosso coração, para que nós possamos vivenciá-lo dia após dia, momento após momento, sendo realmente a nossa trajetória, o nosso modelo e guia para que nós possamos seguir e assim nos desprender de todo o materialismo que ainda nos afugenta, criando asas para poder subir, evoluir, crescer, dando um passo cada vez maior de encontro ao Pai, de encontro ao nosso Deus, ao nosso Criador, em que agradecemos o nosso Pai de misericórdia e bondade, que nos envolve, que nos inspira e nos auxilia para que nós possamos ter condições de crescer e evoluir, dando a mão ao nosso próximo, sempre que nos é possível, e assim nós vamos caminhando juntos, todos juntos em direção a Ele. Dessa maneira, então, nós agradecemos pela oportunidade que temos aqui hoje e todos juntos nesse instante, oremos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Pois esse é o vosso reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus.
Que nós possamos cantar todos juntos agora a prece dos aprendizes. Ok, legal, gente, muito bom. Ainda não liguei, Zé. Liguei agora. Ah, então tá bom. A primeira vez, tem foi razão. Primeira vez que eu falei, estava desligado mesmo. Deixa eu só passar o link para uma pessoa aqui, tá? Que está assistindo a aula também. Só um minutinho só e a gente já começa, viu, pessoal? Ok, vamos lá. Pronto. Ok, pessoal. Então, boa noite para aqueles que eu não falei boa noite ainda. Maurício. Maurício já tinha falado, né? Mariluce, a Lília, a Beth, que provavelmente o Jalmar está próximo também. A Meire e a Cris. Legal, gente. Muito bom. Tá? O assunto que a gente vai estar falando hoje, pessoal, é um assunto, assim, extremamente delicado e polêmico, quase sempre, tá? E o que a gente pediu hoje, né? Eu fiz esse pedido para vocês por quê? Porque se a gente realmente entrar para esse assunto de uma maneira assim que a gente talvez não esteja engajado, de uma maneira elevada, de uma maneira realmente séria, né? A gente corre risco de a aula não ser tão bem aproveitada quanto a gente gostaria, tá bom? Então, por isso que a gente realmente fez esse pedido pelo WhatsApp para vocês, né? Que nós tivéssemos realmente um olhar elevado para a aula de hoje, tá? Que a gente não se prenda a, de repente, a conotações negativas, a casos realmente que, assim, a gente não foi muito feliz, né? Que a gente possa, quando a gente vai comentar determinados assuntos, que a gente muitas vezes não busque imagens em nossa mente, né? Para que a gente possa manter o bom padrão vibratório da aula também, tá certo? Então, conto com a presença de todos, conto aí com o apoio de todos, né? A participação de vocês. Eu sei que é provável que tenham muitas perguntas, tá? Realmente porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar a respeito desse assunto, tá bom? E eu acho que é uma aula, assim, sensacional,
que está na Escola de Aprendiz do Evangelho, poderia ser até mais do que uma, tá bom? E a gente pode até ver isso futuramente, tá? Então, as perguntas que surgirem e a gente não conseguir responder hoje, eu me comprometo de responder com base naquilo que eu estudei, que eu me preparei, tá bom? Para que realmente a gente possa aí, de alguma maneira, dar o retorno em relação àquilo que for possível, em relação à expectativa que todos têm em relação ao assunto, tá bom? Então, participem, tá? E à medida do possível a gente vai tentando responder e vai fazendo aquela interação que a gente tenta fazer quase sempre. Eu preferia que a aula fosse ao vivo, viu, gente? De verdade, né? Eu acho que a maioria também preferiria, mas não tem problema. A gente faz o que pode aqui também, vamos aproveitar o recurso da melhor maneira possível, tá bom? Foi por essa razão que hoje eu realmente pedi para o Zé, né, pedi a todos que a gente não ia fazer leituras de temas, para a gente tentar aproveitar da melhor maneira possível o conteúdo que foi preparado dessa aula. Tá bom? Pode ir, Zé, se você quiser colocar a apresentação. Ou já está e eu não estou vendo? Já está? Então eu vou ter que abrir a minha aqui, né? Porque eu não estou conseguindo ver ela, Zé. Ela vai aparecer para mim aqui ou não? Tá, então tá bom. Vamos ver. Ah, perfeito. Legal. Ela tá pequenininha para mim aqui. Mas tudo bem, não tem problema. Eu abro a minha aqui então, tá bom? Tá. Eu vou pela minha aqui e a gente vai trabalhando com isso, tá? Então, legal, gente. Vamos lá. O espírito e o sexo, tá bom? É o tema proposto para essa aula de hoje. E a gente começa aqui no primeiro slide, né? Eu mandei até um texto que realmente esse conteúdo aqui que está no primeiro slide, ele está também naquele livro que eu mandei, naquela página do livro que eu mandei para vocês hoje. É o Vida e Sexo, do Chico Xavier. Um livro sensacional, viu? Pelo Espírito de Emmanuel, tá? Então, quando a gente fala de espírito e sexo, o que ele vai dizer realmente nesse livro? Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Certo? Então, a gente vai perceber aí que realmente a questão do equilíbrio, ela também está presente nesse assunto, tá? E no decorrer da apresentação a gente vai falar bastante a respeito disso, tá bom? Não se preocupem em anotar nada. Ao término da apresentação, eu repasso para vocês, tá? Eu pego a apresentação, passo no e-mail de vocês, integral do jeito que está aqui, tá bom? Então, tem bastante material, tem bastante pontos de pesquisa, tá? A bibliografia que a gente usou para poder falar a respeito desse assunto foi uma bibliografia, assim, bem ampla, bem generosa mesmo, né? Então, tem um livro que é do Divaldo, mas foi organizado por uma outra pessoa, né? Mas, tipo, Sexo e Consciência. Muito bom esse livro, gente. Fantástico. Quem quiser adquirir esse livro para poder ler, estudar, sensacional. Tem o Vida e Sexo, do Chico Xavier, e tem um livro do André Moreira, Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. Sensacional também, tá bom? E aqui eu tenho algumas indicações, né, alguns links, ok? Esse primeiro aqui, Homossexualismo e Perturbações Sexuais, do Chico Xavier, Pinga Fogo, nós vamos ter a oportunidade de assistir durante a apresentação. E aí tem mais duas palestras do Andrei Moreira. Andrei Moreira é um médico, homeopata, mineiro, tem um trabalho fantástico, viu, gente? Vocês vão achar coisas fascinantes, é muito bom o trabalho dele, tá bom? Então, vai falar uma palestra que ele fez fora do Brasil, a respeito de homossexualidade, sobre a ótica do espírito imortal, que é basicamente falando um pouco do livro dele, né? E o outro, sexualidade e afetividade também, tá bom? Então, a gente caminha aqui, porque tem bastante material para a gente poder estudar. Então, vamos lá. O sexo, como qualquer outra função biológica, tem a finalidade principal, que é a continuidade da vida na Terra. Ele, eu até pedi para o Zé, não sei se o Zé foi na sequência aí, Zé, desculpa, tá? Então, tá bom. Desculpa, tá bom? Eu preciso ir avisando você, às vezes eu me esqueço aqui. Então, o sexo, como qualquer outra função biológica, tem na sua finalidade principal, que é a continuidade da vida na Terra.
ele se apresenta como um dos nossos mais predominantes instintos primários, aquele que garante a nossa preservação, ok? Então, gente, é necessário que nós entendamos que a questão sexual, ela é uma questão natural no nosso corpo físico, assim como outras faculdades que nós temos, como a faculdade de falar, de enxergar, né, de ouvir, de tocar, né? Então, é apenas mais uma faculdade no nosso corpo humano, né? Nosso corpo físico. Deu-se a ela, assim, uma importância desmedida por tudo aquilo que ela representa, pelos conceitos que ela tem, né? Então, realmente, deu-se, assim, uma importância exagerada em alguns momentos, né? Em relação ao assunto. Mas, vamos tentar, de alguma maneira, trabalhar esses conceitos um pouco mais. Então, para que os seres fossem atraídos uns aos outros, no intuito de realizarem o fenômeno da reprodução, a natureza permitiu que os hormônios nos proporcionassem as sensações, os sentimentos, nos concedessem as emoções, tá? Então, na verdade, qual que é a função principal da interação sexual? É justamente a continuidade da espécie, ok? Para que fosse atraído uns outros, no intuito de realizar o fenômeno da reprodução. Para que haja reprodução, a natureza permitiu realmente que haja essa interação sexual entre as espécies, né? Para realmente ter aí que as espécies possam se perpetuar, se procriar e assim garantir a evolução e o crescimento cada vez mais de todas as espécies, principalmente do homem também, né? Visto que o sexo não está presente apenas no reino hominal, ele está presente também no reino animal, e segundo o Emmanuel, né, André Luiz, em conselhos que eles deram para o Chico, ele está presente na natureza de uma maneira geral, né? Até falando realmente que no reino vegetal também, quando uma semente ela germina na terra, isso aí também a gente pode entender como uma atividade sexual, garantindo, assim, que aquela planta ela possa se reproduzir, tá? Então, ele está presente na natureza de diversas formas, tá bom? Ô Zé, próximo, por favor. Perfeito. A necessidade de uma ética moral para a função sexual inspirou algumas religiões a estabelecerem regras castradoras e preconceituosas que geraram, através da história, situações embaraçosas que ainda prosseguem como heranças infelizes, de que a sociedade padece, empurrando o comportamento na atualidade para a liberação excessiva ou libertinagem, para a castração ou para tormentos de outras naturezas. Então, o que acontecia até 1970, gente? Até 1970 havia aí uma espécie de castração, né? O sexo era visto como uma coisa impura, como uma coisa suja, né? A religião da época fez muita questão de deixar isso muito bem claro, né? Que realmente não era uma coisa bonita, né? O sexo, ele foi criado apenas para a reprodução, essa era a visão que se tinha, e é uma coisa suja, é uma coisa pecaminosa, né? Então, pessoas talvez de mais idade vão lembrar desse tipo de conceito que havia no passado. E aí, após os anos 70, o que aconteceu? Houve a liberação sexual, e aí foram-se, as pessoas, elas vivenciaram um outro oposto, que foi o da libertinagem, de utilizar a função sexual de uma maneira totalmente desequilibrada. Perfeito? Então, nenhum dos extremos é ruim, né? Como a gente sempre gosta de comentar. O ideal, realmente, é que a gente possa ficar no caminho do meio, né? No caminho do equilíbrio. Nem a castração e nem a libertinagem também, né? Se a gente olhar a frase do primeiro slide, a gente vai se lembrar desse ponto, tá bom? Que foi bem citado naquelas primeiras palavras que ali estão presentes. Fundamentada na ética do amor, a doutrina espírita propõe ao comportamento sexual higiene moral e respeito indispensável ao exercício da função dentro dos padrões equilibrados, gente, né? Então, que a gente possa também ter a sabedoria de buscar o equilíbrio no exercício dessa faculdade também, tão importante para a nossa reprodução, para a nossa vivência e para a troca das energias também, que é algo que a gente vai comentar daqui a pouco. De modo que se constitua um elemento proporcionador de saúde e bem-estar, contribuindo seguramente para o desenvolvimento de todos os valores
intelectuais e espirituais em que a vida se estrutura. Tá bom? Próximo, Zé, por favor. E como exercer a função sexual de maneira equilibrada, com respeito e em conformidade com as leis divinas? É o que a gente vai falar agora. Avança, Zé. Eu vou cansar você, viu, Zé? Se desculpa, tá bom? Então vamos lá, ó. Buda nos traz uma metáfora muito esclarecedora sobre a questão das energias sexuais. Se nós tomarmos uma vela e acendermos o pavio em uma sala na qual não exista corrente de ar, o combustível que mantém a vela acesa durará, digamos, 8 horas. Se abrirmos uma janela que possibilite a entrada de vento, incidindo sobre a chama e fazendo-a gastar mais energia para manter-se acesa, o combustível durará 4 horas. Se acendermos esta mesma vela nas duas extremidades, o combustível não durará 2 horas. Pessoal, o que ele está dizendo com essa metáfora, né? Com essa analogia que ele está fazendo, ok? Realmente, qualquer faculdade do nosso corpo físico, se a gente usar ela de uma maneira desequilibrada, certamente em algum momento ela vai fazer falta, né? Ou vai trazer algum tipo de conflito para a gente. Então, as energias sexuais também, que é mais, digamos assim, uma derivação de todas as nossas energias que o nosso corpo físico recebe, ele também precisa ser tratado com certo equilíbrio, tá? Para que a gente possa usar realmente de uma maneira, digamos assim, correta, né, responsável, para que ele não falte ou nessa encarnação ou em outras encarnações também, já que somos espíritos imortais, né? E respondemos com responsabilidade pelas ações que executamos, efetuamos nessa encarnação, nós sabemos que vamos responder em outras encarnações no futuro também, tá bom? Usar com responsabilidade. Pode avançar, Zé? Divaldo Franco nos dá uma importante recomendação. Eu procuro manter uma técnica para não impregnar a mente com cenas deploráveis. Não me detenho a olhar tudo aquilo que está no meu alcance. Seleciono as imagens para diferenciar aquelas que são agradáveis daquelas que não interessa registrar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Gente, os nossos olhos, eles são, digamos assim, uma fonte de entrada para a informação, né, para que a informação chegue até o nosso cérebro, até a nossa mente, tá bom? Então, é importante também que a gente possa fazer com que os nossos olhos, ele possa fazer registros adequados daquilo que está expresso em nossas frentes, tá? Em nossa frente, ok? O que eu quero dizer com isso, né? Às vezes, pessoas são viciadas em imagens, tá? E eu já vou falar aqui um pouquinho, talvez, da questão da pornografia, né? Ou da questão que, do ponto de vista que se está olhando, ele consegue enxergar e ter uma percepção de muita coisa, tá bom? E, às vezes, essas imagens, elas vão, de alguma maneira, causar uma sobreexcitação do corpo físico e, fazendo paralelo com o slide anterior, desgastar aquela função ou superexcitar ela de uma maneira assim desequilibrada que se torna muitas vezes incontrolável, tá bom? Então, é só um início para a gente avançar um pouquinho mais o conteúdo. Por favor, Zé. Muitos dirão que a relação sexual desgasta o ser humano e prejudica a sua saúde. Na realidade, não é a relação sexual em si mesma que desgasta o corpo e compromete o funcionamento do sistema reprodutor, mas a mente viciada que lança toxinas psíquicas na estrutura dos órgãos e glândulas sexuais. Gente, o corpo físico, ele é neutro, né? Ele é neutro. E a função sexual também. Mas a mente viciada, né? É a tua mente que comanda o teu corpo. É isso que precisa ficar claro para todo mundo, né? Então, muitas vezes, não é o corpo físico realmente que é o responsável, mas sim quem está comandando aquele corpo físico, né? Aquele espírito que está ali comandando, né? Então, se é um espírito que tem ali dificuldades, tem vícios associados com a questão da sensualidade, com a questão da pornografia, o registro de imagens que a gente comentou agora há pouco, certo? Então, tudo isso vai trazer
àquele indivíduo uma desorganização física que vai ser, assim, bastante complicada de ter ajustes, né? Vai trazer consequências que podem ser danosas para a vida pessoal, para a vida conjugal, para a vida como um todo daquele indivíduo, tá bom? Quando o casal se ama e se respeita, no momento da relação sexual, são liberados também hormônios psíquicos de ternura que se convertem em verdadeiro nutriente para o corpo e para a mente dos parceiros. Gente, uma relação sexual de pessoas que se amam e se respeitam é um negócio maravilhoso, né? Ela traz benefícios, assim, fantásticos para o corpo. É uma troca de energia, assim, em nível, assim, extremamente avançado. É muito benéfico, né? Para os dois. Quando é uma relação de pessoas que se amam e se respeitam. Diferentemente quando se é uma relação casual, certo? Quando realmente duas pessoas se encontram para a prática de sexo casual, que não há por elas qualquer tipo de sentimento, há prejuízos e consequências que podem ser realmente bastante danosas. Tá bom? Falaremos na sequência aqui dos slides. Daqui a pouco eu olho para ver se tem pergunta, viu, pessoal? Só a gente passar essa primeira parte, tá? Em uma relação sexual feita com ternura, ocorre uma transmissão de energia das mais profundas, semelhante à aplicação de um passe, gente. Isso está no livro do Divaldo Franco, ok? Na terapia do passe, as energias penetram lentamente a aura e os poros do perispírito para depois beneficiar o corpo físico. Durante a intimidade de um casal que se ama, a bioenergia sexual penetra com mais intensidade no organismo, há um fluxo de bioenergia de fora para dentro, a partir da radiação psíquica absorvida do parceiro e outro de dentro para fora, que se origina do próprio orgasmo do indivíduo. Os dois fluxos de energia exercem sobre o casal um efeito terapêutico, irradiando-se pelos órgãos e produzindo saúde. E tudo isso graças ao milagre do amor. Perfeito? Então a gente está citando aqui o benefício de uma relação sexual pautada, né, nos caminhos do amor. Perfeito? Então, gente, um casal que se ama é maravilhoso. E eu não estou falando só de um casal heterossexual, não. Pode ser um casal homossexual também. E a gente vai tratar disso. Desde que haja entre eles o amor, desde que haja o respeito, desde que haja a ternura, tá bom? Então, realmente, a família, ela tem muitas diversidades. E a gente vai falar disso também, porque a gente está falando um pouquinho na visão espírita, perfeito? Como o espiritismo enxerga essa questão, tá? Então, realmente, a questão sexual, ela é muito mais, digamos assim, valorosa, né? Tem muito mais propriedade e vai enriquecer muito mais o espírito quando ela é pautada pelo amor, tá bom? Vamos avançar um pouquinho, Zé? Aqui a gente faz um paralelo, olha só. Aqueles que pretendem exercer de forma saudável a sua faculdade mediúnica devem cultivar a educação sexual afetiva. Tá bom, gente? Né? Então a gente fez um paralelo aqui, ó, de quem tem problemas com as questões sexuais, perfeito? Vai ter problema também se tiver a sua faculdade mediúnica, tá? Se uma pessoa é portadora de mediunidade e não trabalha suas energias sexuais para adquirir saúde integral, correrá o risco de ser uma presa fácil dos espíritos, que se obstinam em prejudicá-la, tá? Então, vamos lembrar aqui dos espíritos vampirizadores, né? Espíritos que desencarnaram, perfeito? E esses espíritos tinham, assim, um vício muito grande na questão sexual. E não é porque desencarnou que isso aí vai desaparecer, né? Então, ele vai precisar do quê? De um hospedeiro, de alguém que possa, de alguma maneira, continuar fornecendo para ele energias, né? Energias sexuais, digamos assim, em que ele possa extrair, por meio da simbiose, por meio da aproximação, extrair e vampirizar esse espírito encarnado e assim não perder toda aquela sensação física que ele tem por vício. Tá bom? Deixa eu ver aqui, antes de entrar nesse outro tema, ver se tem alguma pergunta aqui.
bom? Que a gente consiga responder. Opa, tranquilo, tá todo mundo, por enquanto tá todo mundo legal aqui. Então, perfeito. Vamos à frente, tá? Legal. Chico Xavier falava, revelando a ternura de uma mãe, porque o médium mineiro transcendeu a forma, a ânima e o ânimos, os símbolos do psíquicos do feminino e do masculino, fundiram-se no psiquismo de Chico Xavier, facultando que ele fosse um verdadeiro pai, quando necessário, e uma mãe generosa quando indispensável, sem qualquer conflito de identidade sexual. Tem um ponto aqui, espera um pouquinho só, tá faltando nos meus slides. Deixa eu só ver aqui um pouquinho, Zé. Eu tinha salvado alguma coisa, mas eu não sei onde eu coloquei. Um pouquinho só, pessoal, me perdi aqui um pouquinho, tá? Mas a gente já se encontra, tá bom? Espera só um pouquinho só. Eu vou abrir um livro aqui, tá? Só para eu não falar. Só um minutinho. A gente acha que está tudo pronto? Livro dos médios, não. Aqui, o livro dos espíritos. Bom, não tem problema, tá? Eu vou improvisar aqui, tá bom? Há uma pergunta do livro dos espíritos, eu não vou lembrar aqui agora, mas eu coloco no material para vocês, onde Kardec pergunta para os espíritos: é mais interessante para o espírito reencarnar no espírito masculino ou feminino? E aí os espíritos respondem para ele: tanto faz, o espírito não tem sexo, ok? O que determina se o espírito vai reencarnar no espírito masculino ou feminino é o teor das provas que ele precisa passar, ok? E a gente quer dizer o que com isso exatamente, né? A gente quer dizer o quê? Que conforme o livro dos espíritos, o espírito em si, o princípio espiritual, ele não tem uma forma de sexualidade. Ele não é, talvez ele até assuma no mundo espiritual, né? De repente, se ele foi numa encarnação, um espírito que ele gostou muito realmente do papel de homem, né? Papel masculino ou feminino, ele pode até assumir essa forma. Mas o espírito em si não tem a função sexual como nós encarnados temos, ok? Mas isso significa o que exatamente? Que nós, na nossa jornada evolutiva, nós temos que buscar dois pontos importantes. Por isso que ele fala aqui de algo chamado ânima e o ânimos, ok? Que seria, eu acho que foi Jung que colocou essa informação, que seria o feminino e o masculino, ok? Nós temos, no decorrer das nossas encarnações, nós temos que, de alguma maneira, ser completos, ok? Uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, em que ele trata desse assunto, ele vai dizer justamente isso, né? Se o espírito reencarnasse como homem, apenas como homem, como é que ele aprenderia coisas que dizem respeito ao universo feminino? E vice-versa, entendeu? Então, existe dentro de nós essa função de que em algumas encarnações, nós preferimos reencarnar como homens e em algumas encarnações nós preferimos reencarnar como mulher. Para quê? O homem está muito mais associado à energia de executar, de fazer, né? A tudo que realmente você põe força, põe movimento. E a mulher, muito mais no campo da ternura e da educação, né? Então, quando a gente cita o Chico Xavier aqui, é justamente por essa razão. O Chico tinha essas duas características. Ele fazia e acontecia, porque se não fosse dessa maneira, ele não teria escrito 400 e poucos livros, né? Então, ele tinha aquela questão do fazer, da energia de ir lá e executar, e também tinha esse lado feminino, que era o lado da ternura, né? Uma pessoa realmente
que tinha, assim, uma capacidade de transmitir essa afetividade para todos que o procuravam, tá? A exemplo de Jesus também tinha essa característica. Então, Jesus era, em alguns momentos, extremamente enérgico, no sentido de ir lá, fazer, executar, mas também tinha esse lado da ternura. Então, tanto homens como mulheres, né, é necessário que nós possamos desenvolver, ao longo da nossa jornada evolutiva, tanto esse lado nosso masculino, quanto o nosso lado feminino, certo? E é por isso que em algumas encarnações nós solicitaremos, né, a nossa reencarnação num corpo masculino, em alguns outros no corpo feminino, tá? Então pode-se dizer que ao longo das jornadas evolutivas, né, das últimas encarnações, nós já tivemos experiências em corpos masculinos e experiências em corpos femininos. E o objetivo dessas experiências foi justamente que nós desenvolvêssemos esse ânima e o ânimos, né? O lado masculino e o lado feminino dentro do nosso princípio espiritual. Tá bom? Essa historinha aqui da adolescência do Chico, eu não vou nem comentar, mas ele fala bastante, só para a gente fechar aqui, né? Ele fala bastante a respeito do que Emmanuel o orientava, né? Quando ele era jovem. Chico também teve muitos problemas nessa questão da disciplina das energias sexuais, né? Ele era um rapaz, né? Um rapaz normal, como todos nós, né? Como homens e mulheres são. Então, chegou a puberdade, essas energias afloraram nele, perfeito? E ele teve que lidar com isso também, né? E Emmanuel aconselhava, falou, olha, Chico, atividades físicas, né, é muito importante para que você possa extravasar toda essa energia que cobra, talvez, uma relação mais próxima com o sexo oposto, ou, em relação a você, né? E Chico, ele falava realmente que tinha um hábito de caminhar pelas florestas, no sentido de extravasar essa energia, já que uma namorada, uma esposa não estava na sua uma programação reencarnatória. Embora o pai dele pensasse ao contrário, né, conforme o filme, né, de ter levado ele num cabaré, numa casa de prostituição, num certo momento da adolescência dele, mas Chico lidou com isso muito bem, tá bom? Então vamos avançar aqui um pouquinho. Então ele vai falar um pouquinho aqui, olha, nem castração, nem liberdade responsável. Perdão. Nem punição ao organismo, nem liberação total para levar-nos ao desequilíbrio. No grande desafio sexual, poderemos manter muita saúde se disciplinarmos a nossa mente, né? É o que a gente falou. O corpo físico, gente, ele é neutro, né? Quem realmente pode causar uma superexcitação no corpo físico e acionar toda essa questão realmente da função sexual é a nossa mente. A função sexual não é responsável pelo conflito. Aqui ele fala um pouquinho da historinha, né? Se der tempo, eu conto no final para vocês, viu, gente? É necessário aprendamos a descer do pedestal, né? Ele vai falar aqui um pouquinho a respeito da recomendação que o Emmanuel passou para ele, né? Que ele realmente deveria conversar com o corpo dele, tá bom? Vou tentar contar ela no final, tá? Talvez, se a gente tiver um tempinho, eu conto. E aí ele dá um conselho aqui bem interessante, né? Ó, a fonte muito visitada pelo balde e cujo minadouro tem um poder relativo de produção termina por secar as suas águas, né? Então, qualquer função física que a gente tenha, gente, se a gente extravasar ela, né? Se eu tenho o hábito de comer demais, né? Comer de uma maneira desequilibrada, com toda certeza, todo o meu estômago, os meus órgãos que estão associados com a digestão, né? Intestino, e assim por diante, todos eles de alguma maneira vão ficar prejudicados, né? Assim como se eu tenho o hábito de utilizar muita bebida alcoólica, né? Ou muito refrigerante e tudo mais, se eu realmente extravasar em qualquer campo das minhas funções físicas, certamente eu vou ter prejuízos e terei que assumir essas responsabilidades futuramente. Vamos dar uma olhada aqui, Facebook. Tudo bem? Nossa, eu estou surpreso, gente. Acho que vocês
são bem resolvidos nessa questão aqui, viu? Não tinham dúvidas nenhuma. Bem diferente de outras turmas que eu tive e que já apresentei essa aula no passado. Mas vamos lá. Conforme a conceituação da psicologia analítica Jung, poderíamos sintetizar a tese dizendo que a médium lúcida e idealista desenvolve aos poucos o seu ânimo, aquilo que eu falei há pouco, né, o lado masculino da mulher. Enquanto o médium dedicado favorece a manifestação saudável do ânimo, o lado feminino do homem, ok? Então ele fala aqui, ó, que esse lado feminino, né, o ânima, é o acolhimento, a ternura, a afetividade, o servir. O ânimos é o vigor nas ações, o comando, a liderança, a firmeza, a autoridade. E olha, gente, eu já na minha vida eu já encontrei, essa é uma característica muito mais feminina, mas eu vejo muitos homens com essa característica, tá? E nem por isso eles deixaram de ser heterossexuais, ok? E vejo muitas mulheres também com essas características, tá bom? Esse vigor nas ações, o comando, né? Então, vamos entender que vivenciaram experiências, assim, que foram mais realizadoras, talvez, no corpo, em corpos masculinos do que femininos, nesse caso, né? E também ao contrário, tá bom? É importante frisar que esta bipolaridade psicológica não guarda relação com a orientação sexual adotada, tá bom? Então, isso, gente, não tem nada a ver com o fato do indivíduo ele ser homossexual ou heterossexual, tá bom? Isso é uma característica natural do espírito, tá bom? Sexo e reencarnação, tá? Então, a gente sai um pouquinho dessa questão mais geral, né? E a gente entra na questão da reencarnação. Deixa eu ver, Zé, como é que tá? Pode avançar, Zé, mais um? Legal. Eu vou ler para vocês, gente, porque talvez se eu fosse apenas contar, eu peço desculpa que é uma historinha bem interessante. E eu vou ler e vocês acompanham aí pelo slide, porque o que aconteceu? Certa vez, Divaldo foi convidado por Joana de Anjos para testemunhar uma reencarnação. Olha que bonito que é essa história, tá bom? Um casal de amigos, trabalhadores muito dedicados da casa espírita, que o Divaldo fazia parte. Numa madrugada, Joana desdobrou o espírito de Divaldo e eles chegaram na casa do casal, onde já estava presentes alguns espíritos nobres, presentes alguns espíritos nobres. E ao lado deles havia uma linda jovem que aparentava 25 anos de idade. Estou avançando, viu, Zé? E disse ele: Nós iremos reencarná-la, disse Joana, pois ela será a continuadora do trabalho da mãezinha. Trata-se de um espírito nobre que terá uma grande missão e necessitamos de genitores que possuam um material genético adequado, com genes e cromossomos próprios para essa reencarnação. Divaldo percebeu que um dos espíritos nobres guardava a porta do quarto, onde o casal mantinha relação sexual, e esclareceu: no instante da relação íntima, os bons espíritos não entram no recinto, para deixar em plena santificação as pessoas que estão vivenciando o amor santificado. Então, vou fazer uma paradinha aqui, tá? Então, se alguém algum dia, de repente, for, puxa vida, né? Será que em alguns momentos, né, eu sou, digamos assim, espionado pela espiritualidade? Não pela espiritualidade de luz. E se você mantém as suas funções sexuais vivenciando o amor santificado, em outro trecho do livro ele comenta que normalmente existem guardiões nas portas do nosso quarto, né, ou da nossa residência, impedindo que qualquer espírito mal intencionado aqui adentre, de repente, com o objetivo de curiosidade ou de causar algum tipo de transtorno ao casal, tá bom? Desde que estejam vivenciando o amor santificado. É uma entrega para a qual não deve haver testemunhas encarnadas ou desencarnadas. Estou avançando já. Quando o casal estava repousando, eles entraram no quarto e perceberam que ali havia uma cena de muita ternura. O casal permanecia carinhosamente abraçados. Havia uma expressão de gratidão que ambos se dirigiam reciprocamente. Em seguida, os mentores acoplaram no órgão reprodutor daquela que seria a mãe um aparelho de imagem utilizado para observar o organismo humano. Foi possível observar a massa de espermatozoides movimentando a cauda
e deslocando-se na tuba uterina, ao mesmo tempo que percebia o óvulo numa postura especial. Era curioso notar que o óvulo brilhava. Um especialista em embriologia foi trazido para fazer os procedimentos necessários. A nobre entidade conduziu o espírito reencarnante para perto do organismo materno e aplicou-lhe passes, fazendo com que a jovem alterasse sua aparência perispiritual. Ela assumiu características infantis até os 5 anos de idade, aproximadamente, né? Então, uma paradinha aqui, ok? Então, havia, né, o casal dormindo após o ato sexual, eles adentraram no quarto, né? Havia ali um especialista em embriologia, perfeito? Usaram de alguma tecnologia para observar realmente o óvulo, perfeito? Que iria receber aquele espermatozoide, né? Foram aplicados passes e nesse instante a moça de 25 anos que iria reencarnar assumiu formas infantis até os 5 anos de idade. Olha que curioso, né? Da cabecinha da criança espírito começou a sair luz semelhante ao laser. O feixe luminoso penetrou as células e se conectou a um espermatozoide, que adquiriu luminosidade especial e avançou tomando a frente dos demais. Lembra aquela imagem da corrida dos espermatozoides, né? Olha como tem uma relação bem direta com isso que a gente está narrando, ok? Então, o espírito, ele se vinculou ao espermatozoide que receberia, que teria, né, as suas características genéticas, e esse, depois que foi, digamos assim, vinculado com a luz, ele assumiu a dianteira e conseguiu ir à frente, avançar entre os demais. Dessa forma, o centro coronário do espírito foi magneticamente acoplado ao espermatozoide com a mesma densidade vibratória da reencarnante, a fim de gerar um corpo compatível com suas necessidades evolutivas. Após alguns minutos, o espermatozoide entrou na coroa do óvulo e a fecundou. Nesse instante, o espírito da jovem sorriu imantado à célula, que daria origem ao seu novo corpo. Muito lindo, né? Olha só, Joana informou que, como o processo de reencarnação começa com a fecundação, a partir de agora, qualquer interferência impeditiva caracterizará um aborto. E onde a gestante for, o ser espiritual estará ligado a ela. Então, gente, eu vou fazer uma pausa aqui só para falar de um ponto, que depois a gente vai falar um pouquinho mais dele. Pílula do dia seguinte, tá? Eu vou entrar no assunto até o final da apresentação, mas pílula do dia seguinte, ela é abortiva, justamente por isso. Nós tivemos um relato aqui muito claro de como se dá a fecundação, né? Na verdade, a reencarnação, ela começa após a fecundação, ok? E após, se é uma pílula do dia seguinte, que é tomada horas depois, dias depois, muitas vezes, e trazendo aí os seus riscos, e talvez a gente vai entrar de maneira superficial em relação a isso, mas ela se torna abortiva na visão do espiritismo, justamente por conta disso. Tá bom? A gente fala mais desse assunto daqui a pouco. Passou o tempo e certo dia Joana informou a Divaldo que ele deveria ir tomar café na casa do casal, pois o parto seria naquele dia. Quando o Divaldo estava na casa do casal, em determinado momento ele observou a presença do espírito reencarnante, aquela criança, né? E ele pôde ver o espírito sugado na direção do organismo materno, e nesse instante a mãe começou a sentir dores do parto. Divaldo também esclarece que o ser, que vai se reencarnar, não se conecta definitivamente ao corpo de forma imediata. O organismo físico é como uma esponja que vai absorvendo lentamente o espírito até os 7, 8 anos de idade, quando o espírito perde a consciência da realidade espiritual e se apropria completamente do corpo. Tá bom, gente? Então, eu acho que esse livro trouxe, digamos assim, de uma maneira assim muito clara, ficou muito transparente para mim, né? Que já li bastante a respeito, como se dá realmente a reencarnação. Então, foi uma vivência prática, assim, que eu acho que o autor ele foi muito feliz em se expressar e, pelo menos para mim, assim, me trouxe, sanou muitas dúvidas que eu tinha. Tá bom? Ver se tem alguma questão aqui. Ah, tá, você colocou no chat. Como é que eu acho o chat aqui, Zé? Deixa eu ver. Ah, tá. Espera aí um pouquinho, só deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu...
Cheque, achei, já. É isso, você é um barato. Você me ajuda aqui, viu? Eu me perco e você me ajuda. Valeu. É, tá bom. A questão do transexual é considerada uma negação do seu aprendizado com o sexo encarnado. Adriana, eu vou pedir licença para você, minha querida, mas eu respondo essa no decorrer da apresentação, tá bom? Que a gente já vai entrar nesse assunto também. Se a gente não entrar nesse contexto aqui, eu respondo isso para você depois, tá bom? A Carla também colocando aqui, ó, tudo acontece de forma tão bonita e perfeita, mas e nos casos de estupros ou sexo pelo sexo? Essa reencarnação acontece dessa forma? Olha, Carla, não, né? Tudo é bonito realmente assim, quando os espíritos são merecedores realmente de todo esse carinho, de todo esse auxílio, tá? Mas em outras situações, né? Situações não planejadas, como o estupro, realmente a coisa não acontece dessa maneira, não, tá? E é claro, eu não tô dizendo que não realmente a mulher realmente que vivencia o estupro algo assim, é um drama que ela vai levar assim, muitas encarnações para poder superar isso, tá? Isso não há a menor dúvida, ok? Mas por alguma razão aquilo aconteceu, né? E é necessário realmente acreditar que se Deus permitiu, alguma razão tem, né? E tentar entender essa razão, tentar, de alguma maneira, achar algum benefício em algo tão, assim, horrível, né? Como isso, talvez um desafio daquele espírito naquela encarnação e em outras também, tá? Mas muitas vezes, algumas reencarnações, elas são feitas de maneira automática, tá? Quando o espírito se nega, quando realmente não tem esses méritos, né? E, às vezes o espírito é adormecido e aí, a hora que ele se dá conta, ele já está no ventre, né? Está vinculado ao ventre daquele que será a sua futura mãe, tá bom? Eu acho que com o passar dos slides aqui, a gente vai conseguir avançar mais. Perfeito? Reencarnação em famílias não planejadas. Talvez vamos falar um pouquinho aqui, talvez, viu, Ellen, daquilo que você perguntou, tá? A família geralmente é projetada pela providência divina. A partir daí, muitos questionam se a gravidez na adolescência estaria programada para a concretização da família ou se episódios como esse seriam um desvio do caminho previsto para aquele grupo familiar, né? Então, aqui a gente está falando realmente que no mundo espiritual existe um planejamento, né? Todos nós reencarnamos com um planejamento, com uma família, se está na nossa programação reencarnatória, né? Para que nós encontremos alguém, perfeito? Que de alguma maneira vai constituir uma família comigo e vai me trazer os benefícios que eu preciso para a minha evolução, pelas provas que eu preciso vivenciar. Mas o fato é que muitas vezes, né, a gente acaba por ansiedade ou por decisões mal tomadas, né, a gente acaba avançando determinadas regras e aí surgem as famílias não programadas, né? Vou dar um exemplo aqui, ok? Eu saio, ou qualquer outro indivíduo sai uma noite, né, sai para balada, resolve beber um pouquinho, né, e acaba bebendo um pouco demais, encontra, de repente, uma moça que também bebeu um pouquinho demais, ok? E resolvem ter ali um encontro casual. E desse encontro casual acaba gerando ali um serzinho ou uma serzinha, né? Uma criança que acaba sendo gerada, ok? E aí, aqui, a gente vai falar um pouquinho mais. Nesse instante, surgiu uma família, né? Uma questão que não estava programada na espiritualidade. Então, é evidente que esses episódios produzem resultados, mas eles não estavam necessariamente no plano traçado. No entanto, a partir da precipitação que resultou no surgimento da família, né? Pessoas que se precipitaram e tomaram decisões, talvez, que não deveriam ter tomado. Os amigos espirituais passam a investir na circunstância que se tornou uma realidade concreta. Dessa forma, a família de origem casual agora receberá por parte da vida maior uma programação emergencial, tá bom? Então, tudo aquilo que nos acontece, que não estava no planejamento, não é ignorado pela equipe espiritual, perfeito? A gente acaba recebendo uma programação emergencial, né? Eu gosto de brincar um pouquinho com isso, que seria mais ou menos assim, né?
um GPS, né? Então, de repente, ele traçou uma rota para você, uma programação para você chegar a um determinado destino. E aí, no meio do caminho, você resolveu falar, não, eu vou por esse outro caminho aqui, né? E aí, o que ele faz? Ele recalcula aquela rota para você. É basicamente isso. Muitas vezes, o recálculo, né, dessa rota, né, ele traz um pouco de dor para o espírito, mas nós temos a responsabilidade de seguir, porque é assim que tem que ser, né? Temos que assumir a responsabilidade das decisões que tomamos, já que temos um livre-arbítrio. Aqui eu falo um pouquinho da fila das grávidas, né? O Chico, ele costumava receber muitas mulheres grávidas, né? E mulheres de idade um pouco avançada. E até tem eu não, acabei não reproduzindo isso aqui, né? E uma vez o doutor Bezerra de Menezes, né? E ele falou, né? Ele comentou com o Chico, né? Porque, de alguma maneira, ele pensava, né? As pessoas pensam, puxa vida, né? Como é que pessoas em idade tão avançada assim vão engravidar, né? Pessoas, às vezes, que não têm recursos financeiros, que já têm vários filhos, né? Então, tudo isso eram questões que, de alguma maneira, as pessoas que conviviam com o Chico tinham isso, embora o Chico tivesse uma ternura muito grande por todos. Então, uma vez, isso foi comentado com o Divaldo, né? Acho que o Divaldo que perguntou para ele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sabe o que é, Divaldo? Isso o Chico dizendo para ele, né? É porque, enquanto as mulheres ricas têm menopausa, as nossas pobrezinhas da fila não têm nem pausa para viver, né? É claro que as mães, né, as mulheres grávidas na fila que visitavam o Chico, talvez tinham uma condição financeira talvez muito menor em relação às mulheres que estão aqui na imagem, né? Mas a gente quis apenas exemplificar, né? Que o Chico realmente sempre tratou muito bem disso, porque é muito bacana, né? Realmente a gravidez é um negócio maravilhoso, né? E as mães têm esse privilégio, graças a Deus. Eu sei que muitas do nosso grupo já tiveram a oportunidade de ser mães, e com certeza é uma alegria muito bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vamos ver. Ou são tumultuadas no susto. Aquela colocou aqui. Ela, desculpa. Mas as famílias não programadas já não estavam programadas pela espiritualidade, já que nada é por acaso? Verônica, nada é por acaso, mas a gente tem o nosso livre-arbítrio, entendeu? Então, existe uma pré-programação que existe, tá? E segundo aquilo que eu li a respeito, é justamente isso. Existe uma pré-programação, mas a gente não pode saber, nem Deus consegue saber. Deus até consegue, né? Mas ninguém consegue saber exatamente que as outras pessoas vão decidir ou deixar de decidir, né? Assim como ninguém está programado para poder cometer o suicídio. E pessoas decidem por esse caminho em algum momento, entendeu? Então, cabe a cada um de nós o livre-arbítrio, né? Então, quando realmente nós tomamos uma decisão que nos coloca num caminho diferente da nossa programação, com certeza a equipe espiritual vem em nosso socorro, né? E nós passamos a ter ali a responsabilidade da decisão que tomamos, tá bom? Bom, o planejamento familiar, ele vai falar um pouquinho de métodos contraceptivos, né? E o espiritismo, gente, ele está totalmente alinhado com o planejamento familiar, né? O espiritismo examina a questão do planejamento familiar com muita simpatia, identificando os recursos positivos que institui critérios para excelentes resultados na constituição do lar. A mulher não é uma fábrica de crianças. Ela tem o direito ao repouso após a fase gestacional. E se esse repouso ocorre de forma apropriada, a mãe terá tranquilidade para propiciar ao filho melhores meios de educação, nesse momento delicado, o que é o primeiro ano de vida da criança. Então, a gente colocou uma imagem aqui, né, que era muito comum no passado, né? Hoje, raramente você vai ver isso. E é até bonito de ver a escadinha aqui, né? E parece que ela tem mais alguns aqui no colo, né? Então,
Gente, há necessidade de ter um planejamento, né? Qual que é o ideal? O ideal seria que cada um de nós namorássemos, né? Que nós noivássemos, que nós planejássemos, né, o nosso casamento, ok? Que onde vamos morar, né? É, Na faculdade, quando eu estudei, eu fiz administração de empresas, e tinha um negócio lá chamado plano de negócios, né? Tinha uma matéria. O que era o plano de negócios? Então, por exemplo, se você vai abrir uma empresa, você tem que fazer um planejamento. Quando você vai buscar um financiamento e tudo mais, você faz um financiamento para poder ter recursos, né? E quando você vai buscar o financiamento, você tem que apresentar o seu plano de negócio. Então, você vai ter que dizer o que você vai vender, onde você vai vender, onde você vai montar seu negócio, quanto você vai pagar de aluguel, quanto do seu produto você precisa vender para poder pagar suas contas. Existe todo um planejamento, tá bom? A família não é diferente disso, né? Antes da formação da família, nós precisamos planejar, perfeito? Então, claro, isso no mundo perfeito, né, gente? Mas existem muitos casais que fazem esse planejamento e são felizes, né? Assim como muitos planejaram e às vezes não deram certo, né? Muitos planejaram, tiveram ali alguma decepção no primeiro casamento, estão no segundo, né? Então, isso tudo também pode acontecer, tá bom? Mas o planejamento, do ponto de vista espiritual, ele é sempre muito importante. E aí, o Espiritismo vai defender também, né, os contraceptivos. São uma medida muito válida para se estabelecer linhas de equilíbrio na dimensão familiar. À luz da doutrina espírita, a utilização de anticoncepcionais é perfeitamente ética, tá? E a gente colocou alguns aqui, pessoal. Olha, todos esses dois aqui estão mais associados a barreiras físicas, tá? Agora, esses daqui, a pílula, anel, adesivo, implante, o DIU, todos eles, digamos assim, estão mais associados à injeção de uma quantidade mínima de hormônio na corrente sanguínea, de maneira que vai inibir o espermatozoide, para que não haja fecundação junto ao óvulo, tá bom? Então, esses métodos são defendidos pela doutrina espírita e incentivados para que a gente possa cada vez mais ter um planejamento familiar, tá? Já estou avançando, tá bom? E aqui a gente fala um pouquinho da pílula do dia seguinte, tá? De uma maneira bem superficial, tá ok? A pílula do dia seguinte é abortiva, segundo a doutrina espírita. Desde a concepção, o espírito que vai reencarnar se une ao embrião do futuro corpo por laço fluídico, extensão do seu perispírito. Esse laço vai se apertando até o instante que a criança vê a luz. Perfeito, gente? Então, do ponto de vista da doutrina espírita, a pílula do dia seguinte não é indicada, porque ela está realmente realizando um aborto. Tá bom? Vamos ver se tem alguma questão. Perfeito. Vamos lá, então. Transtornos sexuais, ok? Vamos falar um pouquinho desse ponto agora, tá? O nosso tempo está voando, né? E a gente tem um vídeo ainda para apresentar. Vamos ver o que a gente consegue. O sexo, assim como qualquer outra função que se manifesta na nossa máquina orgânica, deve ser utilizado com respeito que devemos dedicar aos demais mecanismos fisiológicos. Quando observamos a promiscuidade sexual, notamos que a pessoa muda de parceiro, mas não muda de comportamento. E vai procurar em outro parceiro, masculino ou feminino, aquilo que faltava no anterior. É a busca do novo, do diferente, que em breve será normal, repetitivo e cansativo. E, por consequência, o indivíduo passa a usar a função sexual como alimento de variação constante, sem jamais alcançar uma digestão de plenitude. Gente, então, aquilo que é negativo, realmente, de uma relação sexual é a promiscuidade, tá? A mudança constante de parceiro, ok? Então, isso realmente é algo que é condenável. E nós associamos isso a um transtorno sexual, né? Porque aquele que não se encontrou e tem essa necessidade de mudança de parceiro é porque realmente precisa de algum tipo de ajuda e algum tipo de terapia, tá bom? Então, a promiscuidade, ela é vista de uma maneira muito negativa, perfeito? Pessoal, aqui são histórias que a gente iria enriquecer, né, que estão no livro, mas não dá tempo da gente poder falar a respeito, tá bom?
Ah, tá, aqui eu acabei colocando aqui, tá bom? Perfeito. Então a gente vai falar um pouquinho agora da homossexualidade, tá? Aqui que estão as perguntas que eu acabei conectando para vocês, né? A pergunta 200 do Livro dos Espíritos diz assim, ó: tem sexo os espíritos? E ele responde, os espíritos: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Pergunta 202. Quando errante, quando na erraticidade, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas porque haja de passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso o ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabe os homens. Tá bom, gente? Então, deu uma dimensão aqui, realmente, daquilo que nos fala o Livro dos Espíritos em relação a essa questão, né? Então, de alguma forma, como reforçando o que nós comentamos lá atrás, nós, como espíritos imortais, já encarnamos em corpos masculinos e femininos, tá bom? Ô Zé, vou pedir agora para você passar o vídeo, pode ser? Então, perfeito, vamos lá então. Carla, Ellen, e quando ocorre uma gestação com utilização de métodos, influência do plano espiritual? Com métodos, então ocorre uma gestação, talvez, sei lá, um auxílio, né? É, eu acho que foi uma inseminação, talvez. Deve ser isso que ela perguntou. Talvez você consiga me esclarecer aqui, Ellen, tá bom? Não importa como seja gerado o corpo, viu, Ellen? A espiritualidade com certeza vai garantir que o espírito esteja vinculado a ele, tá? Se realmente foi necessário, digamos assim, for um desejo, né? Vamos lá, vamos imaginar que seja uma inseminação artificial, tá bom? Então, ali, pega-se um espermatozoide e, de alguma maneira, faça com que ele fecunde um óvulo, perfeito? Se realmente isso foi permitido, né, com certeza, e vai trazer benefícios para aquele espírito, e a mulher, ela tem condições de levar aquela gestação adiante, com certeza a espiritualidade vai encontrar um espírito que precisa ocupar aquele corpo, tá bom? E nesse caso, vai ser uma influência espiritual. Mas também, se isso não estivesse na programação, que é uma coisa que a gente não vai saber nunca, né? Poderia estar na programação, isso foi influenciado pelo plano espiritual, ou pode ser uma decisão dos pais, né? Tem pais que tentam aí diversas vezes e não conseguem, tá bom? Então, mesmo que o plano espiritual esteja ali presente, isso não está na programação deles, e às vezes é algum tipo de prova que o espírito tem que passar. Não sei se eu respondi, tá? Adriana, quando uma mãe provoca o aborto, a espiritualidade vem ajudar o espírito que foi abortado e o que abortou? É uma decisão bem delicada essa, viu? Até, eu não sei se você estava presente, mas se você lembrar da aula da Cibele, ela tratou bastante desse assunto, tá? Não existe uma regra. A espiritualidade sempre vai vir em auxílio daqueles que estão em necessidade. Só que um espírito abortado, muitas vezes, ele pode ser um espírito elevado, que vai falar, não, esquece, minha mãe não estava preparada, né? Eu vou tentar num outro momento, né? Ou pode ser um espírito que se revolta. Porque a partir do momento que o espírito se vincula ao óvulo, ele começa a ter as mesmas, não, ou sensações que a mãe tenha também, tá? Então ele vai começar a sentir aquilo que a mãe está sentindo. Então, quando há o processo de abortivo, né, isso traz muita dor para o espírito, que ele acaba sentindo. E isso pode gerar processos de revolta e vingança e obsessão também, tá bom? Mas tenta procurar uma das aulas, você vai ver aí,
É uma aula especial que a Cibele deu para nós, que ela tratou, assim, fantástico, de uma maneira fantástica desse tema, tá? Vamos lá. A Ellen. E quando ocorre uma gestação com a utilização de métodos? Espiritual. Conheço colegas de trabalho que engravidaram do quarto filho operada. Pode acontecer, né? Se realmente a cirurgia não foi bem feita. Então, são vários pontos que a gente tem que observar, né? Não é uma coisa que a gente consegue analisar aqui, mas é o que eu estou te dizendo. Se há, de repente, ali um espermatozoide fecundando um óvulo e há um organismo pronto para receber um filho, para a gestação de uma criança, com certeza a equipe espiritual vai vincular naquele óvulo, né, um espírito que precisa ali reencarnar. Não, conheço colegas que engravidaram utilizando métodos contraceptivos. Eu também conheço, tá? Isso às vezes também pode acontecer. Não queriam engravidar, o plano espiritual interferiu? É o que eu estou dizendo para você. A natureza acontece, tá? Às vezes a pessoa não quer engravidar, mas tem um espírito lá que está louco para poder fazer parte da sua família. Estou falando você no sentido genérico, tá? Não estou dizendo você, viu, Ellen? Estou dizendo de uma maneira geral, tá? Mas fisicamente isso acontece. Você tem um óvulo, perfeito? E um espermatozoide que fecunda. Se isso acontece, tem todas as condições especiais para que esse espírito possa se vincular e a gravidez acontecer, tá bom? Então, não é que, falar, não, ele não quer, eu não vou vincular nenhum espírito ali. Há casos e casos, tá? Mas vamos assistir um videozinho aqui, quem sabe a gente consegue responder, esclarecer mais algum desses pontos, tá bom? Se eu não conseguir explicar aqui, gente, porque é bem corrido, né? A gente quer passar todo o material que preparou, eu me coloco à disposição para tentar esclarecer via WhatsApp depois, caso alguém tenha alguma pergunta um pouco mais, sei lá, aprofundada, que quer um pouco mais de conteúdo, eu posso indicar material também, tá bom? Pode dizer, por favor. Se tem aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes, Avenida Tucuruvi, 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, vamos dizer, muitas vezes portadora
de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova, ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados Num próximo Pinga-Fogo. Vamos dizer com licença, porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer, se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Voltamos? Ok, então vamos lá, pessoal. Esse vídeo está lá no começo, na bibliografia também, que eu coloquei, tá bom? Pessoal, sabe, o Chico, ele trata, né? Para quem não conhece, é o Chico Xavier, tá bom? Num programa Pinga Fogo, um programa que tinha aí anos 60, 70, não lembro muito bem, um programa de entrevista, e o Chico, tipo assim, participou muitas vezes desse programa, para realmente tirar dúvidas e responder perguntas, né? Então, se naquela época o Chico já, um assunto tão polêmico como esse, o Chico já tinha uma opinião formada, trazida pela espiritualidade, de respeito, né? Pelos irmãos que vivenciam a experiência da homossexualidade, quem sou eu para dizer que existe uma outra conduta relacionada a esse comportamento, tá bom? Então, vamos lá, ó. As leis da vida permitem que o espírito utilize variados perfis de programação reencarnatória. Nós podemos reencarnar como homem, como mulher. Dessa forma, poderemos reencarnar diversas vezes em um só sexo, para depois fazermos um longo percurso no sexo oposto, ou reencarnar alternadamente em um e em outro sexo. Ok? Sendo assim, o espírito pode realizar grande parte da sua jornada evolutiva em um mesmo sexo. Se isso for da sua preferência, desde que, ao longo dessas encarnações, ele consiga desenvolver os valores evolutivos inerentes às duas polaridades. Entenda a polaridade aqui, masculina e feminina. Mas se ele desenvolver de maneira muito desproporcional apenas as características de uma das polaridades, ele reencarnar só no corpo feminino ou só no corpo masculino, ou se desrespeitar o sexo oposto, deverá retornar ao corpo, alternando as experiências em um ou em outro sexo, a fim de que os valores da masculinidade e da feminilidade sejam assim assimilados de maneira mais equânime. Deixa eu tentar explicar isso para vocês, tá bom? Então, a homossexualidade, ela se explica de duas maneiras, tá? Então, está muito associado com o quê? Vamos imaginar a seguinte situação, tá? Alguém vivencia a experiência da reencarnação, a experiência da homossexualidade, mas vamos imaginar que seja numa situação parecida como essa que a gente citou aqui. Um espírito que reencarnou muito tempo no corpo feminino e, de repente, ele resolve, numa outra encarnação, falar, não, nessa encarnação eu preciso passar por algumas provas e eu vou reencarnar num corpo masculino, tá? Então, isso pode acontecer, e como ele teve uma vivência muito grande no corpo feminino, ele realmente pode não se adaptar muito bem nessa sua primeira encarnação e ter essa experiência de homossexualidade.
E o inverso também pode acontecer. Um espírito, tá, que reencarnou muito tempo, muitas reencarnações no corpo masculino, ele pode reencarnar na sua primeira reencarnação no corpo feminino e ter essa dificuldade de adaptação também, tá bom? Então, isso pode acontecer. Esse é um ponto, tá? Esse é um ponto. Um outro ponto, e normalmente quando situações assim acontecem, quando o espírito solicita essa reencarnação, ele pode também solicitar vivenciar a experiência homossexual para poder ter condições de vivenciar algumas provas. Isso também pode ser solicitado pelo espírito. Mas quando há essa solicitação do espírito, normalmente é alguém que está muito tranquilo em relação a isso. Eu conheço casais homossexuais que são, assim, muito tranquilos, né? Que não tem problemas nenhum, né? Que são muito, digamos assim, estão muito realizados com a vida que têm, às vezes tiveram filhos, às vezes adotaram filhos, estão muito satisfeitos com a condição que estão vivendo, sem nenhum tipo de conflito, né? Então, eu acredito que situações como essa são espíritos que realmente solicitaram vivenciar a experiência da homossexualidade, tá bom? Assim como eu também conheço pessoas que vivenciam a experiência da homossexualidade, mas que vivem num conflito e não conseguem, muitas vezes, se aceitar como são, né? E aí a gente tem esse outro lado, tá? O espírito que desrespeitar o sexo oposto deverá retornar ao corpo, alternando as experiências em um ou outro sexo. Significa dizer o quê, né? Eu sou um homem, ok? E eu sou uma pessoa extremamente agressiva, eu gosto de desiludir as mulheres, eu gosto realmente de me aproveitar delas, trato todas realmente sem qualquer tipo de respeito, ok? Então, é imposto numa próxima encarnação, né? Eu tenho, digamos assim, uma grande afinidade por mulheres, ok? E na próxima encarnação é-me imposto eu vir num corpo feminino para que eu possa aprender a ter respeito e a sentir na pele tudo realmente que uma mulher sente, tá bom? Então, essa é uma outra experiência que pode ser imposta para quem vivencia uma experiência homossexual. Tá bom? Espero que tenha ficado claro aqui. Vamos tentar seguir para deixar um pouco mais de informação. Frequentemente, o espírito programa uma jornada apenas em um sexo, e quando se transfere para o outro, isto é, quando inicia uma série de reencarnações na polaridade oposta, né, masculino ou feminino, muitas vezes ainda se encontra com as marcas psicológicas do sexo anterior. É aquilo que eu comentei, né? Muito tempo reencarnando num corpo masculino, aí reencarna a sua primeira reencarnação num corpo feminino, e aí não houve uma adaptação perfeita ainda. Então, ela pode ser originada, a homossexualidade pode ser por diversos fatores. Consideremos que, em uma encarnação anterior, o indivíduo não soube manter uma postura psicológica e emocionalmente equilibrada. Abuso das experiências em uma das polaridades. Isso pode acontecer tanto com homem quanto com mulher. Impõe a necessidade do retorno, né, no outro sexo, a fim de aprender a respeitar a função sexual. Imagine aqui, ele conta uma historinha, né? Imaginemos uma mulher que vive exclusivamente para o sexo, iludindo vários homens e contribuindo para a dissolução de muitos lares. Na próxima encarnação, ela poderá retornar em um corpo feminino, desenvolver algum transtorno sexual, como a frigidez, mas também poderá renascer em um corpo masculino e conservar as tendências psicológicas femininas, caracterizando a orientação homossexual. Tá bom, gente? Então, também, né? Quando eu desequilibro aquilo que me foi me dado, né, eu tenho alguma responsabilidade em relação a isso, tá bom? Vamos ver se a gente avança aqui. Se tiver perguntas aí, Zé, você vai me falando, tá? Ok. Que riqueza, espinga-fogo de quase 50 anos atrás. Cris, eu concordo com você. Fantástico, né? O Chico, realmente, ele estava ali acompanhando de muitos espíritos. A Ellen, muitas religiões e pessoas enxergam o homossexualismo como doença. Pois é, Ellen, isso é uma pena, né? Não o espiritismo, tá bom? No sentido oposto, o homem que de alguma forma se utilizou do sexo para prazer irresponsável, para seduzir mulheres e desprezá-las em seguida, poderá reencarnar novamente como homem
e desenvolver um distúrbio orgânico, né? Isso também pode acontecer. Eu abuso realmente da minha questão sexual, né? Vou com o meu balde muito na fonte, e numa outra encarnação eu posso ter um distúrbio orgânico, psicológico, ou transtorno sexual, como disfunção erétil, por exemplo, né? E tantas outras, tá bom? Ou poderá reencarnar em um corpo feminino com seus traços psicológicos masculinos, que irão configurar a inclinação homossexual. E que vale dizer que, quando se utiliza da masculinidade para perturbar e contaminar os sentimentos femininos, retornar exatamente no gênero que corrompeu, mantendo suas características emocionais afetivas de encarnações anteriores. Então, gente, somente a divindade saberá em qual mecanismo provacional expiatório o indivíduo renascerá. Então, não cabe a gente também, pessoal, só cabe a nós o respeito, né? Por quem está vivendo essa experiência. São os nossos irmãos, o respeito realmente de poder constituir uma família, né? O respeito de poder seguir. Existem casais homossexuais que dão exemplo de amor e caridade, né? Adotando crianças, fazendo bem, trabalhando em vários setores. Então, não há qualquer tipo de discriminação por parte da doutrina espírita. Quem discrimina, muitas vezes, é o espírita pouco esclarecido, tá? Mas a gente precisa realmente aprender a respeitá-los como irmãos que são. A homossexualidade deve ser entendida como uma experiência do espírito, em vez de visualizá-la como uma patologia, uma doença, tá bom? No caso da homossexualidade imposta, a finalidade dessa inversão de polaridade sexual é estimular o indivíduo a superar as dificuldades provocadas pela sua conduta na encarnação anterior. Então, basicamente, gente, essa imposição, né, muitas vezes de quem abusou, digamos assim, da sua função sexual numa encarnação, ter que vir numa próxima, na polaridade invertida, é justamente para que ele aprenda a educar as suas funções sexuais. É para isso realmente que serve essa, digamos assim, essa experiência que o espírito é convidado a vivenciar. Homossexualidade e obsessão, né? No livro, vou falar rapidamente que a gente já estourou o tempo, né? Tô acabando, viu, gente? O livro, o Chico conta, né, um caso onde realmente um espírito, né, um obsessor, ele perseguia um homem, né, que tinha uma família, tinha filhos e tudo mais, e queria levar ele ao suicídio, né, desequilibrando aí toda a sua, digamos assim, o seu equilíbrio mental. Por quê? Porque numa outra encarnação eles tinham sido amantes, né, e nessa encarnação ele veio como homem, né, e na outra ele tinha estado como mulher, e nessa ele veio como homem, e nesse instante o espírito estava perseguindo e impondo a ele, né, influenciando ele, para que ele tivesse ali um comportamento homossexual, fugindo talvez daquilo que ele achava que era errado, que era certo, tá bom? E isso estava levando ele a um conflito muito grande, né? E ele procurou o Divaldo, e ambos, os dois, foram tratados, né? E o espírito que o perseguia acabou depois reencarnando como filho dele, ainda nessa mesma família que ele tinha, tá? Uma história muito bonita também, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouquinho, né? É outra historinha que não vai dar para contar, a respeito da bissexualidade, que segundo a literatura também é caracterizada como um transtorno sexual. Por quê? Porque está muito associado com a promiscuidade, né? Embora, de certa forma, o espírito, ele tenha essa característica, né, da bissexualidade, porque ele pode reencarnar tanto homem, tanto no corpo masculino como feminino, tá? Mas o que acontece? O indivíduo, o espírito encarnado que tem isso como, digamos assim, como hábito, né, a bissexualidade, é alguém que se não definiu ainda, né? Isso é muito complicado. Né, a necessidade de uma terapia, né? Porque, querendo ou não, acaba tendo aqui uma vida promíscua, porque tem mais de um parceiro, toda uma situação complexa a se resolver, tá certo? A gente fala um pouquinho também de estimulantes sexuais, né? A necessidade que, principalmente homens, têm, né? E isso está muito associado com orgulho, né? De que ele precisa se garantir de que ele não pode falhar em momento nenhum, né? Então, depois vocês dão uma olhada em detalhes aqui, pessoal,
para que vocês possam ver as estatísticas aqui, uma quantidade muito grande de jovens fazendo uso desse tipo de medicamento, né? Por quê? Porque acha que a sociedade impõe que precisa ter ali uma atividade sexual intensa, né? As pessoas impõem isso e questionam isso e muitas vezes na cabeça do jovem acaba entrando em conflito, né? E a gente vai ver realmente que é uma coisa que, quando você vivencia uma relação de amor, não é a quantidade que importa, mas sim a qualidade, né? E aqui vai falar um pouquinho mais também, que esses medicamentos trazem algum tipo de consequência, né? Que aqui a gente finaliza com recomendação para relacionamentos heterossexuais e homossexuais. Respeitar o parceiro e a parceira e viver com saúde, evitando a promiscuidade, as experiências que dilaceram o corpo e corroem a dimensão afetiva. Qualquer pessoa que procura variar constantemente de parceiros, buscando o prazer de forma desenfreada, mudando periodicamente de atitude e não estabelecendo vínculos saudáveis com ninguém, certamente se encontra na área de transtorno de comportamento. Aqueles que agem assim ainda não estão no primarismo da função sexual. Então, para encerrar, eu volto aqui, ó. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Pessoal, a gente encerra porque o tempo estourou, né? E olha que a gente nem teve leitura de temas. Quem quiser buscar mais a respeito desse assunto, essas 3 palestras, essa que a gente já viu, né? Que é a do Chico, ok? Essas 2 palestras do André Moreira aqui, ó, são recomendadíssimas, gente. Sensacional, tá? Tipo assim, uma delas, eu acho que essa segunda aqui, ó, sobre a ótica do espírito imortal, ela tem acho que 3 horas e meia, né? Só falando de assuntos associados a essa questão da homossexualidade, tá bom? Sempre com muito respeito, sempre realmente com muito amor, né? Que é realmente o que mais importa, tá bom? Não tá? Não tá, o link não tá aparecendo? Tá bom, então, desculpa, talvez eu tenha te passado o arquivo errado, tá bom? Essa daqui, então, eu repasso para todo mundo, tá? Ah, tá. Então, vocês não vão conseguir ver, né? Esse que é o detalhe, é isso, né, Zé? Tá, então não adianta. Mas essa aí é o slide 2. Tenta colocar no slide 2. É que eu voltei, eu não te avisei, desculpa. É isso, tá bom, gente? Olha, essas 2 palestras finais aqui, ó, do Andrei Moreira, tá? Recomendadíssimas para quem quer aprender um pouquinho mais a respeito do tema. Adriano, eu posso até te responder a sua pergunta que você fez a respeito da transexualidade, tá bom? Mas se você quiser assistir esse material, vai ficar muito claro essa informação para você também, com bastante propriedade, tá bom? Eu dou uma olhadinha nas perguntas aqui, gente, e aquilo que passou batido aqui, eu tento responder para cada um que fez a pergunta aqui. Tá bom? Então, espero realmente que eu tenha clareado, ajudado um pouquinho a esclarecer, né, e falar um pouco desse tema que muitas vezes é um tabu dentro do campo das religiões e também dentro das casas espíritas. Ok? Ô Zé, me salva e faz esse encerramento hoje, que a minha voz já era. Tá bom. Obrigado, gente. Uma boa noite. Fique com Deus, tá? Boa noite a todos. Que a espiritualidade possa continuar presente na vida de todos, abençoando a todos os nossos passos. Que todas as lições aprendidas nessa noite pelo nosso irmão Dirceu possam ser colocadas em práticas no nosso dia a dia e que sejamos pessoas melhores a cada novo dia. Muito obrigado, que assim seja.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.